precisam assinar um documento inicial que firma esse compromisso entre eles. Mas a transação só vale depois que uma escritura pública e registrada em cartório. Mas quando essa aquisição é feita com crédito liberado por um banco, por exemplo, assim, como é que vai funcionar esse contrato de compra e venda de imóvel com financiamento bancário? Vamos descobrir agora no quadro Eu Tenho Direito. Hoje eu recebo a advogada imobiliarista Laura Almeida. Laura, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer recebê-la aqui. É isso, eu que agradeço, Ingrid, pelo convite. E é sempre bom falar sobre direito, sobretudo direito imobiliário, né? Que sempre causa muita confusão, né? Então esse é o momento que você vai tirar aí suas dúvidas. E eu já começo perguntando, Laura, o que é um contrato de compra e venda? Vamos lá, compra e venda nada mais é do que pessoa A entregar um bem ou transferir este bem à pessoa B mediante pago determinada remuneração. A gente já começou falando sobre, no caso, que eu vou lá e compro à vista, certo? Uhum. Mas quando eu compro de um financiamento bancário, por exemplo, e aí? De mim para o banco, como é que resolve isso? Bom, quando a gente tem um financiamento imobiliário, a gente tem uma relação triangular, né? Ou seja, são 3 sujeitos nessa relação. Nós temos o credor, que é um banco, na maioria das vezes, tá? Nós temos esse comprador, certo? Que pode ser eu, por exemplo. E nós temos o vendedor, né? Que é um imobiliário, uma construtora ou uma pessoa física. Então, essa relação, ela se mantém desta maneira. Como que faz essa transação financeira? É sempre do banco para o devedor, ou seja, para o comprador do imóvel, e o comprador se responsabiliza de passar para o vendedor. Ah, estou entendendo. Às vezes confunde um pouco, mas dá certo. No caso, vamos lá. Esse dinheiro vai direto para a conta do comprador. Isso. E aí ele passa para o vendedor. Isso, na maioria das vezes. Por quê? Quando eu estou falando diretamente com uma pessoa física, vamos supor que o vendedor é uma pessoa física normal, sem intermediação de imobiliária. E aí eu posso passar diretamente para o comprador e o comprador para o vendedor. Quando a gente tem construtora no meio, aí normalmente da construtora ela recebe direto, entendeu? Entendi. E aí quais são os documentos necessários para esse tipo de contrato? Bom, basicamente, quais são os documentos do comprador? São documentos pessoais. O banco vai fazer aquela investigação, né? Análise de crédito, vai olhar tudo. Isso, exatamente. Análise de renda, se tem nome negativado, como que está o seu score. Então, tudo isso vai ser analisado. Os documentos pessoais, comprovantes de renda, comprovantes de residência, né? Por exemplo, se você já tiver alguma residência, certidões negativas de que você não deve absolutamente nada para nenhum tipo de órgão, por exemplo, justiças ou outros tipos de Receita Federal, por exemplo, né? Isso, por exemplo, se você vai utilizar algum avalista. Porque na alienação fiduciária, que são os contratos de compra e venda com financiamento bancário, né? A gente chama de contrato de alienação fiduciária, você pode também utilizar os avalistas. E aí é outra oportunidade também que você tem aí para comprar. No caso, quando às vezes a gente acha que o valor do imóvel é muito alto para a nossa renda, a gente utiliza mesmo esse avalista. Ainda é comum se utilizar. Sim, ainda é comum, sim, utilizar. E aí, se eu quero vender um imóvel financiado, por exemplo, eu comprei esse imóvel, não paguei ele, não quitei ainda, mas quero repassá-lo. É um repasse? Caramba, Ingrid, isso é o que mais acontece. E assim, as pessoas ainda fazem de maneira errada, que são os famosos contratos de gaveta. Você que está nos assistindo, nunca mais assine ou faça um contrato de gaveta. Como que é feita essa compra e venda? Tem validade esse contrato de gaveta? Não, nenhuma. Não é garantia nenhuma? Nenhuma. Entendi. Nenhuma. E aí, como é que ele é feito? Vamos lá. Eu vou vender o meu imóvel que está financiado. Eu preciso da anuência da instituição financeira para essa venda. Quem vai comprar o meu imóvel vai passar pela mesma análise de crédito se for fazer um novo financiamento com o saldo devedor. Se ele for quitar o saldo devedor, não tem problema nenhum. Quita-se o saldo devedor e ele passa a ser o dono do imóvel, né? Então, baixou a alienação fiduciária lá na matrícula do imóvel. Se vai fazer um novo financiamento com o saldo devedor, faz a mesma análise de crédito. A gente tem perguntinhas dos nossos telespectadores. Boa tarde aí, Laura. É possível comprar um imóvel financiado sem valor de entrada? Financiar tudo do zero? Pelos sistemas financeiros que nós temos hoje, não é possível. Eles requerem pelo menos 20% do valor de entrada.
Ocorre que alguns programas habitacionais estão sendo votados, né, para haver esse financiamento 100%. E aí pode ser que tenha uma oportunidade aí, dependendo do valor do próprio imóvel, né? Porque Sim, não pode sim. ser, não posso aí garantir um imóvel de 500 mil reais e vou lá financiar do zero. Não tem isso. Não, depende muito da localidade, do imóvel que está sendo financiado. E aí tem mais perguntinha. Vale a pena comprar um imóvel financiado? Tenho medo de me arrepender. Vale, se você tem condição de pagar a parcela e vai ser algo que não vai comprometer o seu orçamento, vale a pena sim. Observando algumas peculiaridades. E se eu me arrepender, por exemplo, já pegando um gancho nessa pergunta, Laura, como é que eu refaço esse negócio? Ou não tem como? Vamos lá, me arrependi do negócio. O que é que a gente pode fazer? É tentar, junto à instituição financeira, um refinanciamento, que é possível. E aí você analisa, vê o saldo devedor, recalcula as parcelas e aí pronto. Ou então você faz a venda do imóvel, né? Temos mais perguntas. Se o imóvel apresentar algum problema depois que eu comprei, eu posso reclamar? Pode, mas aí você vai reclamar com quem lhe vendeu. E aí não é com o banco não tem nada a ver com com isso. Você tem que... E, por exemplo, se for uma construtora, com a construtora, se for direto com a pessoa física, direto com a pessoa Exatamente. física. Depois até, já pegando um gancho, depois de quanto tempo eu posso reclamar de algum problema? Porque às vezes acontece muito quando a gente vai alugar algum apartamento. A gente não vê os problemas, a gente só vê os problemas quando a gente entra no apartamento. É o que a gente chama de vício oculto, né? A gente vai descobrindo com o tempo. E aí a lei, ela fala o seguinte, são 5 anos para você reclamar qualquer tipo de vício oculto, tá? E aí você pode pedir o desfazimento do negócio, ou o abatimento do preço para você comprar outro imóvel semelhante, ou então 10 anos, o prazo limite para você requerer apenas as indenizações. Entendi. Tem mais perguntas? Boa tarde. Como eu sei que vale a pena sair do aluguel para comprar um imóvel? Caramba, essa é uma pergunta que eu me fiz também quando eu fui comprar o meu imóvel. E aí, eu alugo ou eu compro? Mas aí, realmente, você vai ter que analisar a taxa de juros, se vale a pena investir nesse imóvel, se você tem o sonho de comprar um imóvel próprio. Isso aí realmente é uma situação bem peculiar, bem E aí própria. você vai ter que ver com a questão financeira Sim, também, sim. né? Se o padrão que você quer morar dá para você comprar, por exemplo, nesse bairro que você quer, ou se para você morar nesse padrão você teria que alugar. É uma escolha muito pessoal, né? Exato. Não tem como a gente mensurar isso. Não, não. Tem como o vendedor se arrepender de ter vendido? E aí, nesse meio do financiamento, até quando é que a gente pode se arrepender ou desistir? Vamos lá, o que é que a gente tem sobre arrependimento? Assinei o contrato fora do estande de venda. Gostei daquele imóvel na planta, tá? Eu posso me arrepender de até 7 dias úteis, né? Agora, o arrependimento do vendedor, não quero mais vender. Aí, para desfazer esse negócio, ele tem que pagar uma multa para o comprador. Se esse financiamento desse imóvel já foi aprovado, não tem mais como desistir, ou então ele vai ter que devolver os valores recebidos, entendeu? Então, assim, é uma situação muito delicada o vendedor se arrepender de uma compra e venda. E aí, para quem vai comprar, é importante ficar atento ao contrato, ler, né? Porque as pessoas não gostam de ler, leia tudo. Exatamente. A leitura de um contrato de financiamento, ela pode ser cansativa porque os contratos são mais extensos, mas atentem-se aos seguintes fatores. A descrição do imóvel, se está completa, a taxa de juros, se está lá informada, a descrição do imóvel, né? A descrição dos compradores, vendedores, está tudo certinho. Então, analisando esses pontos, vai dar tudo certo. Tem mais pergunta aí. Doutora Laura, queria saber qual o score ideal para conseguir um bom financiamento. Eu não posso dizer assim, ideal, mas mantendo um score acima de 700, ele já é uma boa probabilidade para haver a aprovação deste financiamento. E a taxa de juros muda dependendo do score ou não tem nada a ver? Dependendo do score, não. Dependendo da faixa de renda, ela muda. Entendi. Entendeu? Porque essa é uma dúvida que muita gente fica, né? Dependendo do score também, o score ou a faixa de renda é que vai definir quanto é que você pode pagar por esse apartamento. Era isso que a gente estava falando lá atrás dos avalistas, que ainda é muito utilizado. Isso. Tem mais perguntas? Existe a possibilidade de que algum imóvel não possa ser financiado? Tem sim. Imóveis que causam risco para a pessoa. Por exemplo, imóveis em barrancos, imóveis que, por exemplo, vai ter uma chuva e vai ter possibilidade de ser derrubado este imóvel. Imóveis públicos, tá? Então, eles não podem ser financiados. Por exemplo, o meu apartamento, né, o meu prédio já tem mais de 20 anos. Existe algum impedimento para isso? Não.
depois de tantos anos, aí já não se faz mais financiamento também? Não, de maneira nenhuma. Isso aí não tem nenhum problema, não. Tá, tranquilo. Após quitar o financiamento do meu imóvel, é necessário fazer mais alguma coisa? Sim. Após quitado o seu financiamento, o seu credor, né, ele tem até 30 dias para te entregar um documento de quitação. E aí, de posse desse documento de quitação, você vai lá para o cartório de imóveis, onde está registrado o seu imóvel, e fala assim: seu registrador, quitei o meu financiamento. Por favor, dê baixa nesta alienação fiduciária, e aí o imóvel ele vai passar a ser inteiramente seu. Porque você já paga todas as taxas antes. Sim. Não só vai pagar quando você terminar, não. Não. Aí tem mais perguntas também. Qual o valor mínimo para o financiamento do imóvel? Valor mínimo não tem. A gente tem um valor máximo, certo? Mas o valor mínimo não tem. A gente vai analisar o valor do, por exemplo, eu quero financiar um imóvel de 100 mil reais. Não tem problema, você pode financiar. Se quiser também, salas comerciais. Sim. Imóveis para construção. Vou comprar um terreno e vou construir em cima desse terreno. Pode ser feito também. Posso utilizar o meu saldo de FGTS para pagar parte do imóvel financiado? Pode sim. Utilizar o seu saldo de FGTS, e já tem um projeto de lei sendo votado para, provavelmente em 2023, você comprar, utilizando o FGTS, né, comprar até 2 imóveis. Então, no caso assim, não necessariamente seria para a entrada desse imóvel. Eu continuo trabalhando lá e eu posso pagar esse saldo devedor com esse FGTS? É para a entrada do imóvel que você utiliza o saldo de FGTS, entendeu? Entendi. Fica a dúvida aí. A gente tem a última perguntinha, gente, que não dá tempo mais. É possível somar as rendas de mais de uma pessoa? É possível fazer o complemento de renda, sim. É a renda familiar que a gente chama, né? Sim. Por exemplo, eu e meu marido, eu não tenho renda suficiente. Então, eu chamo meu marido complementa a renda e vai dar tudo certo. Laura, tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas, né? Então, já sigam aí o Instagram dela, Imobiliária com Laura, certo? Então, você vai ter... Pode tirar dúvidas, né, lá também, Laura? Pode sim. Manda um direct ou me chama no WhatsApp que tem lá. Ô, Laura, muito obrigada. Eu que agradeço. Vem em breve. Muito bom te receber aqui sempre. Vamos agora dar um super recadinho para você no Minuto Catar.